a segurança que temos em Cristo. Louvado seja Deus. Mais uma vez vamos falar desse tema maravilhoso da segurança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Vamos entender por que nós podemos crer, né, e ter certeza de que em Cristo nós estamos plenamente seguros. Louvado seja Deus. Nossos versículos iniciais, hoje são 2, se encontram em Hebreus, no capítulo 6, versos 17 e 18. Vamos ler aqui a Nova Versão Internacional. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, vejam só, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele. Ele é a nossa segurança, está vendo? Ele é o nosso refúgio, para tomar posse da esperança a nós proposta. Olha que palavra espetacular, maravilhosa. O que nós entendemos aqui nessa passagem que nós lemos? Que o Senhor Deus, para transmitir segurança aos herdeiros da promessa, ele, além de fazer a promessa, ele a confirmou com juramento. Que maravilha! Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo santo de Deus, amados do Pai, igreja sem ruga, sem mácula, perfeitos, selados com o Espírito da promessa, salvos sempre salvos, filhos do Deus Altíssimo. O Senhor Deus deu uma promessa, e para que essa promessa estivesse no coração do seu povo e o seu povo tivesse plena convicção, além de prometer, o Senhor jurou. Então são 2 coisas, né? 2 atitudes de Deus. Ele prometeu e ele jurou. Ele confirmou por meio do juramento. E aí o texto diz, né? Por meio de 2 coisas imutáveis. Ou seja, a promessa e o juramento, nas quais é impossível que Deus minta. Então o que sai da boca de Deus é a verdade. Ele prometeu e ele jurou para que o coração dos seus filhos descansasse nisso, pela confiança. E aí diz o texto, né, para que através disso, da promessa, né, e do juramento, né, as 2 coisas imutáveis, para que através disso nós sejamos firmemente encorajados, como vocês estão vendo aí no versículo 18. Através da promessa e do juramento, nosso coração fica firmemente encorajado, nós que nos refugiamos no Senhor. Meus amados, olha, uma coisa que a religião arrancou de nossas vidas foi a esperança nas promessas de Deus. Foi a esperança e a certeza, né? Porque a esperança em Deus, ela é uma certeza. As certezas que nós encontramos na palavra do Senhor nos foram arrancadas pelo sistema mundano religioso. O sistema mundano religioso, ele prega o contrário do que o Evangelho diz. O Evangelho nos transmite segurança. O Evangelho diz que o Senhor deu uma promessa e, além da promessa, ele fez um juramento. E a palavra diz que o Senhor não pode mentir. É impossível que Deus minta. Né? Se alguém perguntar, né, o irmão Cristiano, tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Porque Deus é Deus, ele pode fazer tudo. Não, amado. Existe algo que Deus não pode fazer. É mentir. Então, se ele prometeu, se ele jurou, essas promessas e o seu juramento são imutáveis. Elas trazem, então, um firme fundamento para as nossas vidas, para o nosso coração. Só que, como eu disse, esse firme fundamento nos foi arrancado ou negligenciado, né,
pelo sistema mundano religioso. Porque o sistema mundano religioso diz o quê? Que, na verdade, você pode se perder, você pode ir para o suposto inferno, você pode ter a sua eternidade destroçada pelo pecado. Tudo isso o sistema diz. Que você tem que pagar o preço, que tudo depende de você, dos seus esforços, da sua religiosidade, dos seus supostos méritos. Isso é o que a religião diz. O que a palavra diz é o quê? Que nós estamos ancorados, firmados na promessa e no juramento de Deus, que são imutáveis. Então, o nosso coração está refugiado nisso. Nós estamos firmemente encorajados, a viver essas promessas, a descansar no juramento de Deus, de que aquilo que Ele fez por nós jamais será desfeito, jamais será retirado. Essa história que o sistema diz que você perde a salvação, porque você está com o nome escrito no livro da vida, mas se você pecar, Deus vai lá e apaga o nome do livro da vida. Se você fizer isso e aquilo, você se perde. Se você não pagar o preço, não vai ganhar a salvação. Mas olha que absurdo, a pessoa está baseada, a vida espiritual dela baseada no esforço dela mesma. Qual o sentido disso? E o que Deus prometeu e o juramento de Deus não vale de nada? Quer dizer, você que tem que fazer o seu, entre aspas, seu pé de meia, como se diz. Não, eu vou fazer aqui a minha parte, meu pezinho de meia, para eu tentar ser salvo aqui para o paraíso. Porque se eu não fizer, se eu não pagar o preço, se eu não fizer a campanha, se eu não for cultuar lá na placa denominacional, e tudo mais, eu vou perder a salvação ou não vou ser salvo. Então, no meio da religião, abençoados, as pessoas vivem, e eu vivi, e certamente muitos de vocês também viveram, uma total e absoluta insegurança. Porque você se via salvo hoje, porque você tomou Santa Ceia, por exemplo, tomou ceia, puxa, agora eu estou em contato com Deus, eu acabei de tomar ceia. Se Jesus voltar, entre aspas, hoje eu estou tranquilo que eu tomei ceia. Amanhã, carne ativa, acontece um problema, você peca, aí pronto, perdeu a salvação. É isso que o povo pensa. Aí chega na quarta-feira, faz uma campanha, passa um óleo, estou salvo de novo. E as pessoas vivem numa gangorra. Eu estou salvo, eu estou perdido, estou salvo, estou perdido. Muitas nem se veem salvas, e o que é pior, Existem algumas denominações que dizem, não, você de fato é salvo, Jesus salvou, mas... O mas é que é o problema, Já viu quando a pessoa elogia você e tem um mas? Abençoado? Olha, você até está bonita, mas... Aí, o que vem depois do mas, já era, Olha, essa comida que você fez está boa, mas... Aí pronto. E é assim que o sistema faz. Não, Jesus salvou e tudo, Ele morreu, mas... Se você não fizer, se você não acontecer, se você não seguir as diretrizes, se você... Então as pessoas vivem numa insegurança. Elas vivem como se o que Deus prometeu e jurou não fossem coisas firmes e eternas e imutáveis, como nós acabamos de ler aqui. Então, o que o Evangelho da Graça faz é corrigir essas inseguranças que a religião impôs em nossa mente. Eu tenho certeza absoluta, você que hoje está em graça, você se lembrar, eu sei que não é nem muito bom se lembrar, da época que nós éramos religiosos, mas se você fizer isso didaticamente, vamos dizer assim, se lembrar da época de religioso, você vai observar o quão inseguro você era. Mas a graça, amado, corrigiu isso. E você que está chegando novo agora nessa palavra, entenda, você tem segurança no Senhor. Não é em você, não é no seu mérito, não é no seu paga-preço, não é em nada disso. É em Cristo. A nossa segurança, o nosso firme fundamento está na promessa de Deus, e no juramento de Deus. Como diz o texto que nós lemos agora no início, são duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Então o que Ele fez de uma vez por todas.
As conquistas de Jesus Cristo por nós foram feitas de uma vez por todas. O que você tem no seu coração, no seu espírito, para sempre foi lhe dado de uma vez por todas. Ao morrer na cruz, meus amados irmãos, abençoados com todas as bênçãos, ao morrer o Senhor Jesus reuniu tudo nele. Você sabia que você está hoje unido a Cristo? Na verdade, você, eu, todos nós, nascemos já nesse mundo unidos a Cristo. Porque essa união foi feita por meio de sua morte. Ao morrer e cumprir todas as coisas que a lei exigia, né? A lei exigia derramamento de sangue, né? Que o cordeiro fosse morto e oferecido o seu sangue. E Jesus se pôs como Cordeiro de Deus, se ofereceu a si mesmo. Ao realizar essa obra tremenda, o Senhor Jesus reconciliou todo o cosmos, a criação, né? Que estava desconciliada por causa do pecado, o Senhor reconciliou. E, obviamente, consigo fomos nós, os eleitos, reconciliados. Observe o seguinte, eu sempre faço essa ressalva, tá? Aqueles que viveram antes da cruz, ainda debaixo do pecado, eles foram reconciliados. Nós já nascemos conciliados. Nós já nascemos unidos, porque já nascemos depois da obra consumada. Entenda isso. Essa ideia que o sistema religioso diz, né? Ah, Jesus fez, mas você tem que fazer a sua parte aqui para que aquelas bênçãos se manifestem. Você tem que primeiro aceitar Jesus, passar numa classe de catecúmenos, né? na denominação XY. Aí você aceita Jesus, faz a classe dos catecúmenos, preparação para o batismo, aí depois se batiza nas águas, depois faz na denominação católica a primeira comunhão, né? E nas protestantes é a primeira Santa Ceia, né? Toma a Santa Ceia, aí pronto, agora você está conectado a Deus, mas você tem que seguir vigilante, você tem que continuar pagando preço, fazendo a campanha, passando óleo, sendo fiel dizimista e não faltando os cultos, isso e aquilo, para você se manter salvo. Não caia nessa. O que Jesus fez no Calvário, ele fez de uma vez por todas e para sempre. Ponto final. Ele já obteve a eterna redenção, tudo já foi consumado. Então você já nasceu com a obra consumada. Quando você nasceu nesse mundo, fisicamente, eu também, todos nós, já nascemos com a obra consumada. Então a reconciliação que foi feita, já foi feita, não vai ser mais feita. A união com o Senhor já foi estabelecida. As pessoas pregam hoje o quê? Que os eleitos de Deus que estão no mundo estão longe de Deus. E na verdade eles nem são eleitos. É por acaso que a pessoa aceita Jesus. Ela tem uma sorte na vida de, né, aceitar Jesus e tá, por acaso ela foi visitar uma igreja, né, entre aspas, aí, pronto, aceitei Jesus aqui e tal. Aí passa em todas essas fases que eu disse, né? Aceita, catecúmenos, preparação para batismo, e faz todo aquele processo. E aí depois disso é que ela vai ser unida a Cristo, e mesmo assim é provisório. Gente, é muita insegurança. Essa pregação sistemática que há aí fora da graça não tem respaldo bíblico. É pregado como se fosse verdade absoluta, mas não tem respaldo bíblico. Então, quando Jesus morreu, ele convergiu nele todas as coisas. Toda a criação celeste, a criação terrena, os seus eleitos, tudo foi reunido nele. Efésios capítulo 1, vamos ler os versículos do 7 até o 10. Nele, aqui é a Nova Versão Internacional, nele temos a redenção por meio de seu sangue. Olha só, a redenção já foi dada, foi por meio do sangue do Senhor derramado. Tá? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vocês estão percebendo que o que foi dado pelo sangue e pela graça de Deus, de acordo com as riquezas da graça? Não tem nada a ver com o mérito humano, com o paga-preço humano. Você está percebendo, né? Então, em Jesus, não é em nós mesmos, foi nele, é que nós temos a redenção. Redenção é o mesmo que salvação, que resgate, tá?
por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. A qual, a graça, né? Versículo 8, né? A qual ele derramou sobre nós. Olha só. Então você vê, amado, que é um mérito de Deus. Ele é que derramou sobre nós. Não é você que quis aceitar Jesus e passar pela classe, batizar, e passar óleo na cabeça, e sacrificar, e vai para o monte. Não! Ele é que pela graça derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Louvado seja Deus. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade. Olha que coisa linda. Eu fico feliz, amado, de ter a revelação do mistério da vontade de Deus. Essa revelação é só por meio do Evangelho da Graça, não tem outro caminho. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Você está observando que foi Ele, o Senhor, que fez tudo? Ele que preparou tudo? Foi a vontade dEle? Ele salvou quem? Quem Ele quis. Quem Ele predestinou. De acordo com o seu bom propósito. O propósito é dEle, não é nosso. E o propósito que Ele estabeleceu não em meus méritos, mas em Cristo. Que propósito é esse, irmão Cristiano? Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Muitos estão aguardando ainda a plenitude dos tempos vir. Isso não faz sentido, né? A plenitude dos tempos se iniciou na manifestação de Jesus nesse mundo. E Ele morreu e ressuscitou. E nisso Ele fez o quê? Ele convergiu. O que é convergir? É estar junto, estar reunido. Percebem? Olha só, meus amados, o que Jesus fez, meus amados irmãos. Ele convergiu nele todas as coisas. Então, quando você nasceu nesse mundo, por isso que eu falei no início, né? Quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu nele. Porque essa conversão, né? O ato de convergir tudo nele, a reunião de tudo nele, foi feita lá na cruz. A sua obra, na plenitude dos tempos. Vocês estão percebendo o ponto, né? Então você já nasceu nele. Ele convergiu todas as coisas. A nossa segurança, meus amados irmãos, está exatamente nisso que acabamos de ler. Porque Jesus veio manifestar a promessa de Deus. Aquela promessa que foi feita a Abraão. Jesus veio manifestar. Hoje nós somos abençoados com o crente Abraão. A bênção de Abraão está em nós por meio de Cristo. Então, Deus fez a promessa e Ele providenciou o cumprimento da promessa. Ele fez a promessa e o juramento, né, como nós vimos. Ele prometeu e jurou. E Jesus veio para cumprir isso. E aí o Senhor convergiu tudo nele, meu amado. Você já nasceu convergido. Mas, irmão Cristiano, quando eu nasci, eu era de uma família católica. Quando eu nasci, eu era de uma família ateia ou ateísta. Quando eu nasci, eu não tinha religião nenhuma. De repente, eu fui para a Umbanda, para o Candomblé. Não importa, amado. Você já nasceu em Cristo. A sua mente é que não estava em Cristo. Entende? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação, vou deixar um estudo muito interessante, um link. Entendendo a salvação da mente. Para você entender isso que eu acabei de falar. Tá? Veja bem, a sua mente é que precisava ser resgatada, né, através do entendimento da graça. Mas o fato é que você quando nasceu, independentemente de qualquer coisa, de religião ou de não religião, não importa. Você, sendo filho de Deus, você já nasceu conciliado, né? Já nasceu conciliado e convergido, reunido em Jesus Cristo. Quando a graça te foi revelada, que seu entendimento passou a compreender isso. E você passou a usufruir disso pelo entendimento, né, que a palavra traz.
Então, a segurança que temos no Senhor é através disso, amado. Foi a promessa que Deus fez, o juramento, Jesus veio para cumprir tudo isso, e nele fomos convergidos. Estamos reunidos nele. A segurança nossa está nisso. Entende? Quando houve o dia de Pentecostes, né, nós vemos registrado ali no livro histórico de Atos dos Apóstolos, né, quando veio o Espírito Santo, aquilo foi o quê? Foi vamos dizer assim, o carimbo final, né, da nossa união com Deus. Porque a igreja primitiva estava vivendo um momento de transição, né? Antes da cruz não havia a presença do Espírito Santo aqui no mundo, nas pessoas. Vocês entendem isso? O Espírito vinha apenas cumprir um propósito e se retirava. Por isso que nós encontramos, por exemplo, né, a oração do salmista: ah, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Né? Antes eles ansiavam pelo Espírito, porque não tinha. Então, isso antes da cruz. Jesus cumpriu tudo, convergiu tudo nele. O que ele fez ao cumprir? Ele liberou todo o caminho para que as promessas fossem completamente concluídas. E tudo foi concluído naquele intervalo, né, do período de transição da ressurreição de Jesus até o ano 70, na sua parousia. Então, o Senhor confirmou a sua presença em nós pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, amado, é o Espírito de Cristo. É Cristo em nós. Então, ali começou no Pentecostes, com os judeus, depois os gentios receberam, né? E houve todo aquele processo de transição. Nós já nascemos com o Espírito em nós. Nós não vivemos processo de transição nenhum. Já nascemos selados com o Espírito. O Espírito é Cristo em nós. Romanos 8:9. Vejam só que interessante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó, que tremendo, né? Você vê que o Espírito é de quem? É de Cristo. O Espírito Santo é Jesus em nós. Alguns dizem que o Espírito Santo seria uma suposta terceira pessoa de uma suposta trindade, né? Ah, ele é a terceira pessoa, uma pessoa diferente. Não é, é Jesus. O Espírito Santo é Cristo habitando em nós. É o Senhor Jesus, é o próprio Deus se estendendo até nós. Entende? Então a presença dele em nós é que nos dá segurança. Quando ele derramou o Espírito dele, não foi por acaso, não foi só para cumprir tabela, como se diz. Não, havia todo um propósito. O Senhor morreu, ressuscitou, né? Reconciliou consigo o mundo, reuniu nele todas as coisas. Agora ele precisava derramar o seu Espírito para que essa obra fosse selada de uma vez por todas. Por isso que o Espírito Santo é chamado de selo. Ele foi o selo de tudo que o Senhor fez por nós. Ele fez e mandou o Espírito como um selo na vida dos eleitos. Naquela época o Espírito começou a descer. Por isso que havia aquele processo, né? E impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. Porque eles estavam vivendo aquela transição. Por isso que era necessário aquilo. Nós já nascemos com a obra consumada. Não é necessário nada. Não existe buscar o Espírito Santo. Isso é uma bobagem. Ah, vou buscar ali o Espírito Santo. Não. Quem é eleito já nasce com ele. Você já nasceu, já passou o momento de transição. Tá? Para você entender a palavra, é importante você entender os tempos. É o que eu chamo de contexto temporal ou pactual, né, dos pactos. São 3 momentos. É antes da cruz, né, império das trevas, pecado, condenação, morte da alma, né? Quando a alma morria, ficava presa na morte, todo aquele processo negativo. Um segundo momento foi o quê? O período de transição, que nós chamamos, que foi da morte e ressurreição do Senhor até o ano 70, na sua parousia. Esse foi um segundo momento, onde a igreja surgiu de fato, onde o Espírito Santo começou a descer, as promessas então começaram a ser ali, né, estabelecidas e concedidas. Foi um momento de transição. O terceiro momento é a nova aliança estabelecida. Então você já vive, você já nasceu nesse terceiro momento. Eu também, nós não nascemos antes da cruz em pecado. Nós não vivemos a transição que a igreja primitiva viveu. Nós já nascemos como igreja com tudo consumado, com o Espírito habitando em nós. Amados, entenda uma coisa, isso é imutável. Por que eu posso ter segurança no Senhor?
Por que você pode ter segurança? Porque o que ele prometeu é imutável. As promessas dele de derramar o Espírito, não havia promessa, né? Eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, sobre judeus e gentios, né? Toda a carne é isso, né? São todas as etnias, não só os judeus. Eu vou derramar o meu Espírito sobre todas as etnias, sobre todos os povos, sobre todos os tipos de pessoas. Não havia essa promessa? Então, ele cumpriu a promessa. E é imutável essa promessa. Então, quem diz hoje que o Espírito Santo sai? Ah, meu irmão, você vai perder o Espírito Santo, hein? Ó, se você não buscar, ele vai sair. Amado, isso é uma bobagem. Isso é negar a imutabilidade dos conselhos de Deus. É negar o que Deus fez por você, por mim, por nós. Ah, vai perder a salvação. Se você não vier para a igreja, se você não usar esse tipo de calça comprida, se você não colocar gravata, e se você... As pessoas estão presas nessas coisas, porque elas pensam que as promessas de Deus são mutáveis. Elas pensam que as promessas de Deus dependem da religiosidade delas, do esforço delas. Isso é uma besteira sem fim. Uma vez que ele deu o Espírito dele, já derramou sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as etnias. Já está derramado, já nos foi dado. Isso é imutável. O Espírito não sai mais de você. Então a segurança que temos em Cristo é isso, é que o Espírito dele está em nós. A presença dele está em nós. E essa presença é o quê? É a certeza da glória. É a certeza da glória. É aquilo que eu sempre digo, tá? Na palavra de Deus você encontra sempre a palavra esperança, né? Ah, estou aqui em esperança, esperança da glória. E a esperança, muitas das vezes, para nós, ela pode soar como algo assim, que pode, talvez, não rolar, né? Quando você fala assim, eu tenho esperança que isso aconteça. Do ponto de vista humano, material, isso é uma coisa que realmente, uma esperança pode ser, pode não ser. Em Deus, não. Em Cristo, não. A esperança é uma certeza. Por que a esperança é uma certeza? Porque ele prometeu e ele jurou. São duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Vocês estão entendendo o ponto? Então ele prometeu, ele cumpriu, já está feito, está selado, acabou. Mas a religião insiste em dizer que Deus é mentiroso. Que Deus desfaz as coisas que ele fez. Que Deus salvou os seus, mas agora ele tira a salvação. Porque o cara não jejuou, porque o cara comeu carne de porco, né? O pessoal aí do sistema da lei, da Torá, diz isso. Se você comer carne de porco, vai perder a salvação. Esse pensamento vem de quê? De heresia. Vem da não confiança na imutabilidade das promessas de Deus. Na segurança que o Senhor nos dá por meio do seu Espírito. É a certeza da glória. Colossenses 1, 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Deus quis, amado, também para os gentios. Já estava predestinado isso. O pessoal achava que era só para os judeus as promessas. Não, para os gentios também. Então Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Que é Cristo em vós. Percebeu aí? Cristo em vós. A esperança da glória. Você tem a certeza da glória na tua vida. Por quê? Porque Cristo está em você. Pegou aí, não? O mistério foi revelado. O mistério é que os gentios também faziam parte das promessas. E o Senhor estendeu o seu Espírito aos gentios. Cristo em vós é a certeza da glória. Não deixe nunca mais, especialmente você que é novo em graça, não deixe nunca mais a religião invadir a sua mente e tirar as certezas que o Espírito Santo já deu para você. De descanso, de segurança. Disso que vem não pelo seu esforço. Esse é o ponto, né? Que a religião diz. Não é o seu jejum, subida a monte, sacrifício,
ser fiel dizimista, pagar o preço, fazer jejum, passar óleo, fazer campanha. Não é esse tipo de coisa, amado, que te garante. O que te garante é Cristo em vós. O que te garante é a promessa e o juramento de Deus. Pegou? É isso que nos garante. O fato de Jesus ter se reunido com todos os seus, ele convergiu nele todas as coisas. Então nós temos, amado, a certeza da glória. A glória que em nós há de ser revelada. Hoje nós não vemos a glória ainda, porque estamos em carne, né? A carne nos limita. Mas essa glória já está em nosso espírito. E na eternidade ela será manifestada plenamente. É uma glória que em nós há de ser revelada. Ela já existe, mas ela vai ser revelada. Romanos 8:18. Olha o que Paulo fala. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente, e são muitas aflições que o mundo infringe, né? Especialmente Paulo, né? Se você vê a história de Paulo, quantas aflições o abençoado passou, né? Mas ele falou assim, eu tenho para mim que as aflições deste tempo presente, tudo que estamos sofrendo, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Paulo tinha certeza da glória, é o que eu falei, né? Cristo em vós é a esperança da glória. A esperança é a certeza em Deus. Cristo em nós é a certeza da glória. E Paulo falou, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis. Muitas lutas, muitas circunstâncias, muitas aflições. Mas eu tenho certeza absoluta que tudo isso que estamos passando nem se compara com a extraordinária e inefável glória que há de ser revelada. Isso vem, amado, pela presença de Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós é o dom de Deus. Quando se fala em dom, um dom ele significa um presente, né? É um presente de Deus. A presença de Cristo em nós é um presente que Deus nos deu por amor a nós, seus filhos. E é interessante você entender que aquilo que Deus faz, os dons que Ele concede, a vocação que Ele concede, são irrevogáveis. Isso é segurança. Veja bem, não é por você. Não é você com seus supostos méritos, né, que tem segurança por meio deles. Da sua vida religiosa, do seu paga-preço. Não. É porque o que Deus faz é irrevogável. A salvação que Ele nos deu no Calvário, né, a morte, depois a sua ressurreição, e completando, né, o ciclo da salvação no ano 70, resgatando das mãos da morte, né, Ele arrebatou os seus filhos das mãos da morte. Isso já estava, nós já nascemos com isso completo. O que Ele fez, Ele já fez e é irrevogável. Se você nasceu com o Espírito e você nasceu porque você é filho de Deus, isso é irrevogável. Diferente do que a religião diz. A religião diz que você pode perder, que Deus pode revogar, retirar, porque você pecou, ou porque você fez isso e aquilo, ou porque você não foi no culto, ou porque, sabe, tanta coisa, né? Não, amado, descanse na segurança de Cristo. As promessas de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Vamos ler. Porque os dons, olha só, os dons que Deus dá e a vocação de Deus, o chamado de Deus são o quê? O quê, amado? Irrevogáveis. Isso aqui se encaixa perfeitamente no que nós lemos lá em cima na carta aos Hebreus. As promessas de Deus e o juramento de Deus são imutáveis. Então o que Ele deu, a vocação, o chamado que Ele deu, é irrevogável. Então isso é segurança. A segurança que nós temos nele. Então vamos ver aqui, amados, alguns exemplos, alguns pontos dessa segurança que nós temos que ter. A segurança, número 1, a segurança da vida eterna. Você hoje pode dizer, eu já tenho a vida eterna. Eu não terei, eu já tenho. Por isso que eu digo, amados, nós não morremos. O que deixa de funcionar, entre aspas, é esse corpo biológico.
que nós podemos encarar metaforicamente apenas como um invólucro, apenas como uma máquina, entre aspas. Biologicamente o corpo morre, mas isso não é morte para nós, porque a nossa alma não morre. Percebe isso? É uma troca de corpos apenas. É esse corpo atual que se corrompe, como Paulo diz, para um corpo glorificado. Você já tem a vida eterna. Já tem. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, não foi pela lei, né? Mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Olha só, uma vez. Por que o apóstolo diz uma vez? Por que ele frisa isso? Porque é algo eterno, ele não vai fazer mais, não precisa mais fazer nada. Cristo não fará mais nada nesse sentido de salvar alguém, porque ele já fez uma vez. E você não precisa ficar tentando se salvar, porque ele já fez uma vez por todas. Então ele entrou lá uma vez no santuário, havendo efetuado uma redenção mês a mês. É isso? Todo mês você se salva com jejum, com santa ceia, você que paga o preço, você que sobe o monte. É isso? Não. Havendo efetuado uma eterna redenção. O resgate que ele fez foi eterno. Não muda, irmão. Então a presença de Jesus em nós nos dá segurança. As promessas que ele nos deu nos trazem segurança. As promessas e o juramento são imutáveis. E ele nos deu o seu Espírito, ele reconciliou, ele convergiu tudo nele. E ele obteve uma eterna redenção. Então a redenção é para sempre. Você tem segurança de ser um eleito de Deus, um salvo do Senhor. Amado, é o que eu sempre digo. Se fosse como a religião diz, né? Que você perde a salvação. Se fosse dessa maneira, amado, Deus, primeiro, seria mentiroso. O que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Olha só a promessa. Quando Jesus falou isso, era uma promessa. Porque ele ainda estava antes de morrer, né? Antes da cruz. E ele falou, estou prometendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pegou? Olha a segurança. Por que Jesus prometeu isso antes de morrer? Porque ele sabia que ao morrer e ressuscitar, ele concluiria essa promessa. Então ele disse, ninguém vai me arrancar os meus das minhas mãos. Os meus filhos não serão arrancados de mim. Eu dou a vida eterna para eles, eles jamais vão perecer. Então quando o pastor diz, vai perder a salvação, está dizendo que Jesus é mentiroso. Amado, se nós nos perdêssemos, o Senhor se perderia conosco. Mas que isso, irmão Cristiano? Como é que Deus pode se perder? Ele é fiel, amado. Se ele prometeu estar conosco para sempre, se ele nos deu o seu Espírito, né? Fez por nós uma eterna redenção. O Espírito dele não sai de nós, é eterno, é imutável. Os dons são imutáveis. Então, se eu me perdesse, o Senhor se perderia comigo. Ele não pode negar o que ele fez. 2 Timóteo 2,13. Veja só. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Esse se de Paulo aqui não é uma condicional, tá? Ele está afirmando, nós somos infiéis. Porque a carne é isso. Paulo falou sobre a carne o quê? Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. A gente luta contra a carne, obviamente. A gente não quer que ela prevaleça. Mas por causa dela, a gente não consegue ser, por nós mesmos, né, fiéis ao Senhor plenamente. Vocês entendem isso? Então ele está afirmando, nós somos infiéis. E se somos, ele permanece fiel. O que Paulo está dizendo? A minha segurança está no Senhor. Entende? Não está em mim.
Porque, amados, se nós dependêssemos de nós, estaríamos perdidos. Porque somos infiéis por causa da carne. Mas Paulo está dizendo que, olha, nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Ele permanece. Pois de maneira nenhuma, olha só, pode negar-se a si mesmo. Ou seja, a nossa infidelidade não vai fazer com que Deus mude a sentença que ele deu. Ah, Cristiano, então quer dizer que isso é uma licença para praticar o mal? É claro que não, amado. Não existe licença para fazer o mal. Isso é uma bobagem. O Filho de Deus não quer fazer o mal. Ele não deseja, ele não aprova. É aquilo que eu digo. Eventualmente nós fazemos o mal, somos infiéis por causa da carne. Eventualmente. Mas não é um desejo natural do Filho de Deus. Eu quero andar no erro, eu quero fazer o erro, eu me deleito no erro. Isso não existe. No Filho de Deus não tem isso. Então não existe licença para fazer o mal, não é isso. É só uma constatação. Quando Paulo fala da carne, né, que ele diz o mal que não quero, esse faço, o mal está comigo. Ele não está dizendo, o Paulo, irmão, não está falando de licença para fazer o mal. Para quem não sabe, isso está relatado em Romanos capítulo 7, né? Quando Paulo fala das obras da carne, em especial ali a partir do versículo 15, 16, em diante. O Paulo começa a falar da carne, né? Ele não está falando de uma licença para fazer o mal. Isso não existe. Ele está constatando. Paulo está fazendo uma constatação. Nós somos infiéis, ponto. E ele diz aqui, nós somos infiéis. Ora, se somos infiéis, ele, Deus, permanece fiel. Ou seja, o que Paulo está dizendo? A nossa segurança está nele. Porque ele não pode se negar. O que ele deu de promessa é eterno. Maravilha, né? Você está entendendo o ponto? Então, qual é a segurança que nós temos em Cristo? Da eternidade. A vida eterna está segura nele para sempre. Segundo ponto, segundo exemplo de segurança, nós temos a segurança de não precisar mais da lei. As obras da lei. Existem muitos segmentos hoje que dizem, né, que você tem que praticar a lei para ser salvo. Uns dizem que tem que guardar o sábado de 24 horas, e aquele Shabat, né, que começa na sexta-feira ao pôr do sol e termina no pôr do sol de sábado. Uns dizem que tem que guardar até hoje, senão não vai ser salvo. Outros dizem que tem que seguir a Torá. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer carne de porco. Isso é o quê? É negar a eficácia de Jesus em nós. Jesus, habitando em mim, ele me faz pleno, irmão. Eu e você, todos nós. Não é o que Paulo fala? E estais perfeitos nele. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sabia que Jesus habitava em nós e habita em nós. E habitará para sempre. Estão entendendo o ponto? A segurança é essa, não é numa obra da lei, praticar isso ou praticar aquilo, não é isso. Eu vou dar um exemplo para vocês que é clássico, né? A gente usa muito esse exemplo aqui, que é o jejum. Veja, eu não vou me aprofundar sobre jejum hoje, tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube mais um estudo sobre jejum. Eu vou deixar o mais recente. Nós temos alguns aí, tem em texto, tem em vídeo. Eu vou deixar o mais recente sobre jejum. O mais recente que nós temos aí vai estar embaixo do vídeo no YouTube na gravação, tá? Para quem está pela gravação é só pegar o link. Que eu não vou me aprofundar nisso. Mas é só para você ter uma ideia. Marcos 2, vamos ler os versículos 19 e 20. Vejam só. Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo, no caso o esposo, né? Nós já somos casados com Cristo, hein, irmão? Vou deixar mais um estudo aí, amor. Anota aí para mim. Já estamos casados com Cristo. Esse estudo é maravilhoso, né? Ele já é nosso esposo, tá? Então respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias enquanto está com eles o noivo? Olha o que ele fala. Enquanto tem consigo o esposo, no caso, né? Não podem jejuar. Amado, você está observando isso aí? O que ele está dizendo? Olha, enquanto eu estou com eles, eles não podem. Veja bem, não é que não devem, não. Não podem. Aí no 20 ele diz: dias virão,
Porém, né, que lhes será tirado o noivo. O noivo foi tirado. Que dia? Quando ele morreu, ele foi retirado. Nesses dias, sim, é onde jejuar. Só nesses dias que ele foi retirado. Mas o noivo já está em nós. E nunca mais nos será tirado. Entende? Porque o jejum, amado, ele era uma prática que tinha relação com a tristeza. Entre outras coisas, né? Mas se jejuava muito quando se estava de luto. Então Jesus falou, olha, quando o noivo, no contexto lá, né, noivo, né, for retirado, aí vocês vão jejuar, porque vocês vão estar de luto. Mas o luto acabou, porque ele ressuscitou. E o esposo está em nós hoje. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, por isso que eu afirmo categoricamente, e sempre que eu falo isso, tem muita gente que me ataca, mas eu vou falar sempre, o jejum é uma afronta à presença do Senhor. Hoje é. Então, assim como o jejum não é necessário, porque Jesus está em nós, você pode substituir o jejum por qualquer outra obra da lei. A presença de Jesus em nós, amados, nos faz plenos. Nós não precisamos de mais nada, de obra de lei, de sacrifício, de cumprir ordenança. Isso não existe em graça. Isso não existe em graça. Então substitui o jejum por qualquer outro mandamento da lei. O noivo, no caso o esposo, está em nós. Então não preciso de lei. Terceiro exemplo. A segurança de que nada nos separará de Deus. Lembra-se mais uma vez? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os retirará de mim. Por que nós temos essa segurança de que o amor de Deus está em nós e para sempre estará? Por quê? Porque nós descansamos nas promessas. O Espírito está em nós. E ele foi o quê? O amor de Deus derramado em nós. E esse amor jamais será retirado. Romanos 5:5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que coisa linda. O amor de Deus foi derramado em nossa vida. Você já nasceu com o amor de Deus na sua vida. E esse amor não pode ser retirado de você. Nada pode nos separar. Vamos ler o clássico Romanos 8, 37 ao 39. Mas em todas estas coisas, aqui Paulo está falando de muitas circunstâncias difíceis, né? Em todas essas circunstâncias, em meio a toda essa tribulação, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Agora veja o 38. Olha o início do 38. Porque eu estou o quê? Eu estou certo. Opa! Por que Paulo falou que ele está certo? Da onde vem essa certeza de Paulo? Da segurança que ele tinha nas promessas de Deus. O apóstolo sabia que as promessas eram imutáveis. Uma vez que nós tínhamos o Espírito, né, que eles tinham e nós temos, né, o Espírito Santo, nós temos o amor derramado em nós. E a segurança que esse amor jamais será retirado. Por isso que Paulo falou, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, não importa. Não importa o presente, não importa o que virá no futuro. Nem potestades, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meu amado, descanse no amor de Deus na tua vida. O Senhor te ama e te amará para sempre, porque as promessas dele são imutáveis. O amor de Deus é um dom de Deus em nossas vidas e os dons são irrevogáveis. O amor de Deus que o Senhor tem por nós é por meio de Cristo, pelo que Cristo fez por nós. É a segurança que temos em Cristo, através de sua presença. A segurança da vida eterna. A segurança de não precisarmos mais de obras da lei. A segurança de que nada nos separará do amor de Deus. E, por fim, a segurança em meio às tempestades. Nesse mundo, amado, pode haver tempestades. A gente sempre diz isso, né? É diferente do que o sistema religioso prega. Como nós falamos semana passada, inclusive, né?
a maldita teologia da prosperidade, pregou que tem que se viver num mar de rosas. Isso não existe, não há promessa de Deus para isso. O que há promessa de Deus, sim, é que uma vez que o Senhor está conosco, Ele está conosco nas tempestades e nos livra. Vocês estão entendendo? Veja bem, a presença de Jesus, ela não impede que uma tempestade venha, mas a presença dele nos garante a vitória. Esse é o ponto. Lucas 8, vamos ler o livro histórico aí? Versículos 23 e 24. Olha que lindo. Isso aqui é uma metáfora, isso aconteceu de fato lá entre Jesus e os seus discípulos. Mas esse acontecimento é um ensinamento para nós. Se torna uma metáfora para nós. Enquanto navegavam, o Senhor adormeceu e desceu uma tempestade de vento. Está vendo? Jesus estava lá, a tempestade veio. E o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Esse é um momento de desespero, né? A tempestade vem, né? Mas Jesus estava lá. Agora é interessante, Jesus estava descansando, hein? Ele estava dormindo. E a tempestade não acordou ele, não. Ele continuou descansando, né? 24. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se o quê? Bonança. Pegou, né? Amados, metaforicamente, o barco é a nossa vida. E Jesus está no nosso barco. Pegou aí, não? Jesus está no nosso barco. Descanse nele. Vocês têm segurança nele. Vocês estão seguros eternamente. Vocês jamais morrerão, jamais se perderão. Ainda que circunstâncias venham, né? Ainda que circunstâncias venham, se manifestem contra vocês, lutas, nós estamos seguros no Senhor. E somos gratos a Ele por isso, porque a sua presença nos dá segurança. Jamais morreremos, jamais nos perderemos. Temos a nossa vida eterna garantida. Estamos livres da lei, temos segurança em meio às tempestades. Por quê? Porque Cristo habita em nós. E eu encerro com 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? É um só Espírito com Ele. Meus amados, vocês, eu, todos nós fomos unidos em Cristo. Fomos convergidos nele. E aqueles que se uniram a Ele, que são os seus filhos, são um só com Ele. Nós somos um só. Todos nós, amados irmãos, somos um. Nós estamos longe, né? Nesse momento, estamos longe fisicamente, geograficamente, mas essa distância geográfica não interfere no fato de sermos um só. Ela não importa. Eu estou longe aqui, muitos irmãos estão ao vivo aí, muitos estão na Bahia, muitos estão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Portugal, né? Tem irmão que nos acompanha da Itália, Suíça, Holanda, e São Paulo, enfim. Mas nós somos um, porque estamos unidos nele, fomos convergidos nele. E essa conversão, essa união que nós temos em Cristo, o fato de sermos um só Espírito com Ele, é que nos garante tudo isso que nós somos e temos. Você está seguro no Senhor. Descanse nele, porque as promessas de Deus são imutáveis.